Primeira, a questão do João Miranda Vieira Matias relativamente à nota verbal junto das Ministérios de Espanha, apresentada junto da Comissão de Ministros da Plataforma Continental. Foi uma nota verbal que mereceu uma resposta de Portugal e tem uma resposta clara. E relativamente a essa nota verbal, para quem não a conhece, dizer o seguinte: a nota verbal de Espanha vem mencionar aquilo que o Sr. Almirante Vieira Matias indicou, que é relativamente ao Estatuto das Selvagens como ilhas, portanto, possibilitando a geração de zona económica exclusiva e mesmo de plataforma continental, se a tiver, ou a sua classificação como rochedos e, portanto, apenas tendo direito para aquilo que é o mar territorial dessa situação. Não há dúvida, primeiro, da nossa afirmação, e aqui em questão da afirmação das selvagens, a afirmação de Portugal é que são ilhas. São ilhas e, aliás, se nós lembrarmos, esta nota verbal antecede em poucos dias um acontecimento também de julho de 2013, que é a estadia do seu Presidente da República nas Ilhas Selvagens. Portanto, a utilização das Ilhas Selvagens também para a habitação humana. O que isto quer dizer é que, como sabem, um dos critérios para que um rochedo seja classificado como ilha é que ele permita a habitação humana. E este critério está demonstrado, este critério foi verificado e ele junta-se a um passado em que as próprias Ilhas Selvagens, ainda há muito tempo, eu penso que na revista de Marinha vi um artigo relativamente às Ilhas Selvagens em que era mencionada a importância económica que tiveram as Ilhas Selvagens no passado, nomeadamente como fornecimento de proteína animal para toda a Madeira. A principal fonte de proteína animal da Madeira, nos anos 50, era proveniente das cagarras das Ilhas Selvagens. E só isto é uma demonstração da capacidade económica das selvagens. É diferente depois de nós termos considerado e termos feito a opção de transformar numa reserva e, portanto, cessarmos essa atividade de extermínio das cagarras, é coisa completamente diferente. Mas esta nota verbal, dizia, é uma nota verbal que é um pouco estranha e não foi apresentada num local certo. Que é precisamente uma nota verbal que vai levantar um problema diz respeito à zona económica exclusiva e à possibilidade das selvagens terem zona económica exclusiva e, como sabem, a Comissão de Limites da Plataforma Continental nada tem a ver com aquilo que é o estabelecimento de limites da zona económica exclusiva. Aliás, não há nenhuma Comissão das Nações Unidas que tenha a ver com o estabelecimento dos limites de qualquer espaço marítimo, exceto a Comissão de Limites da Plataforma Continental, que faz recomendações, e isto porque o estabelecimento de limites de qualquer espaço marítimo é um direito soberano dos Estados. Os Estados é que decidem quais são os limites das suas ilhas. Mas neste caso de Espanha vem dizer que, portanto, não considera que as selvagens tenham zona económica exclusiva e depois também menciona que, com certeza, que não poderá gerar extensão da plataforma continental. Ora bem, quer num caso, quer no outro, o primeiro por não ser aquele local onde se discutem as questões relativas à zona económica exclusiva, no segundo porque as selvagens, de facto, no nosso caso, não estão a gerar nenhum milímetro quadrado de extensão da plataforma continental, portanto, podemos dizer que quer numa situação, quer noutra, a apresentação desta nota verbal não tinha objeto relativo ao momento ao qual apresentar o contexto. Não existe esse objeto. E é isso, no fundo, que está contido na nota verbal de Portugal, como Portugal responde a esta, e no quadro dos diferentes momentos em que tive a oportunidade de trocar impressões com os membros da Comissão de Ministros da Plataforma Continental, não há em qualquer deles uma dúvida relativamente à possibilidade de Portugal fazer a extensão da Plataforma Continental como está, porque as selvagens de facto não estão em casa. Aliás, eu não sei se no Atlas, eu penso que estão os mapas que dizem respeito ao sumário executivo relativamente à extensão da Plataforma Continental, e se os virem, poderão verificar que esses mapas de extensão da Plataforma Continental que estão no nosso sumário executivo não contêm as Ilhas Selvagens. Não contêm as Ilhas Selvagens simplesmente porque elas não geram nada relativamente à extensão da Plataforma Continental, nem estão.
É, no entanto, uma situação, e isto em relações internacionais, uma palavra dita-se sobre qualquer matéria, nós temos que calcular e pensar o que é que daí pode advir. E, portanto, mesmo sabendo com certeza que não há razão, não há base que sustente essa nota global, é mais um elemento para estarmos com atenção e introduzirmos esta nota global no contexto de tudo aquilo que tem sido um passado de, por vezes, levantar algumas questões relativamente, nomeadamente, ao sistema de linhas de base retas de Portugal e aos limites da zona económica exclusiva de outras zonas. Portanto, é algo que teremos que ter em devida consideração e verificar realmente qual o seu significado. Relativamente aos limites a norte, à área oeste da costa de Portugal, de facto, no processo de extensão, e esse vem aqui na capa, portanto, há aqui uma zona, e o João Almirante referia-se a esta zona aqui, no limite norte da zona económica exclusiva. Esta área é uma área de interesse comum, portanto, é uma área que foi contemplada, quer na proposta de extensão da plataforma continental de Portugal, quer na de Espanha, através de uma apresentação do mesmo tipo de informação e do mesmo conteúdo. Isto apenas porque nas zonas de fronteira, e neste caso não havendo sequer definição de fronteira, há necessidade de haver uma concordância entre os limites da plataforma continental. Há várias situações de propostas de extensão da plataforma continental em que o facto de elas não concordarem na zona de fronteira, uma delas é a situação Brasil-Uruguai, o facto de elas não concordarem na zona de fronteira levanta problemas e a Comissão de Limites, por vezes, prejudica um ou outro Estado ou prejudica mesmo. Portanto, aquilo que foi decidido foi fazer uma apresentação de uma área de interesse comum, cada Estado apresenta a sua proposta, mas o conteúdo é exatamente igual na proposta espanhola e na proposta portuguesa, porque dessa forma, usando os elementos de um dos Estados e os elementos do outro Estado, adotando uma fronteira média, nós tínhamos maiores probabilidades e conseguiríamos maior extensão da plataforma continental. O facto de, no caso desta zona, que se chama a zona de interesse comum, a área estar a oeste, como mencionou o Sr. Almirante, ao oeste, pelo menos, de Aveiro, tem a ver simplesmente com a configuração da costa. Porque a configuração da costa e a orientação da costa e os pontos que suportam o traçado dos limites, portanto, a linha de equidistância entre os dois Estados, levam a que a fronteira nessa zona seja uma fronteira que tem uma direção praticamente sudoeste e, portanto, ela, a esta distância da costa, que são mais de 200 milhas, essa fronteira virá bastante mais para o sul, mesmo relativamente ao limite da zona económica exclusiva que se encontra ali representada. Aliás, é de notar que há aqui uma pequena parte desta zona económica exclusiva que está aqui traçada, que não está a cor, que já é zona económica exclusiva de Espanha e não. Portanto, o significado é apenas esse. E o facto dessa área de interesse comum vir bastante para sul tem a ver com uma outra necessidade, que é, na área de interesse comum, os pontos que suportam, porque o projeto de extensão da plataforma continental é suportado por uns pontos que são pontos de importância acrescida, são os pontos do pé do talude e os pontos que o limite da própria extensão da plataforma. Os pontos do pé do talude têm que estar contidos, aqueles que pertencem a um Estado e que pertencem ao outro, eles têm que estar em harmonia também com o outro. E, portanto, aquilo que se teve que fazer foi vir com o limite sul dessa área de interesse comum mais a sul do que aquilo que seria normal, e seria natural pela simples razão que o ponto do pé do talude mais favorecia a extensão da plataforma continental de Portugal, ser um ponto que está bastante a sul, está mesmo ligeiramente a norte da Figueira da Foz. E posso dizer que ainda foi considerado, eventualmente, termos vindo com esse limite mais a sul, porque havia um outro ponto relativamente ao qual a possibilidade de extensão ainda poderia ser ligeiramente maior. Foi abandonada essa solução por uma razão simples, é que a sustentação
o critério utilizado para a definição desse ponto era bastante mais fraca que no ponto situado mais a norte e, portanto, decidiu-se ficar com aquela zona. Portanto, apenas para dizer que é uma área apenas indicativa, é uma área no qual os dois Estados concordaram que a Comissão de Limites pode estabelecer o limite exterior da plataforma continental e depois os Estados irão entender-se num futuro relativamente aos limites laterais, portanto, ao traçado da fronteira. Uma outra questão é as pressões nos fóruns internacionais sobre a soberania de Portugal da plataforma continental e as diferentes formas dessa pressão se exercer. Eu aqui há não muito tempo lembro-me de um artigo publicado num jornal nacional de alguém que contestava uma medida que Portugal tinha tomado relativamente à imposição de algumas regras para a pesca em áreas da plataforma continental estendida. E dizia que, dizia esse artigo, que aquilo que estava a ser feito era um uso exagerado daquilo que são as competências dos Estados com objetivos geoestratégicos e geopolíticos. É evidente que tudo aquilo que se joga nestas áreas e todas as medidas que sejam tomadas por qualquer Estado têm interesses geoestratégicos e geopolíticos. Como tem, por exemplo, a fixação de áreas marinhas protegidas. E neste quadro eu atrevo-me aqui a contar aquilo que se tem passado relativamente às áreas marinhas protegidas situadas para além das 200 milhas. Portugal, em 2006, foi o primeiro Estado a nível mundial a propor a aprovação de uma área marinha protegida para além das 200 milhas, área essa para ser considerada sob soberania nacional. Portanto, aquilo que estávamos a fazer era a declarar que a área, que era a área da fonte hidrotermal Rainbow, era uma área que seria território sob soberania portuguesa, que iria estar contido na extensão da plataforma continental. E eu lembro que isto é 2006, estamos no início do processo. Aquilo que dissemos foi isto vai ser uma área de extensão da plataforma continental portuguesa e, portanto, desde já declaramos que é uma área sob soberania nacional e nós seremos responsáveis pela gestão desta área marinha protegida. O porquê de termos levado a cabo esta proposta, que foi uma proposta que foi discutida durante 2 anos, digo-vos que foi uma proposta discutida num primeiro momento de uma forma bastante aguerrida. Tivemos várias discussões com vários Estados europeus relativamente àquilo que estávamos a propor, mas que foi aprovada 2 anos depois. Mas a razão que levou à apresentação desta candidatura a uma área marinha protegida, para além das 200 milhas sob soberania nacional, tem a ver com outros interesses que nós nos apercebemos que existiria de serem levado a cabo um conjunto de expedições de base científica para a recolha sistemática e a recolha muito extensiva daquilo que eram os recursos, ou alguns dos recursos existentes nessa área. Nomeadamente, havia uma expedição científica internacional que estava a preparar para chegar às chaminés da fonte hidrotermal Rainbow e fazer a sua colheita pura e simples. E, portanto, nós tivemos que nos antecipar a essa situação. Esta situação foi também uma situação bastante difícil no quadro da União Europeia, porque a Generalidade dos Estados defendia que Portugal não podia exercer ou reclamar soberania sobre aquela área, não tendo concluído o processo de extensão. E, portanto, aquilo que a União Europeia queria fazer era classificar esta área como uma área para além da soberania nacional. Ora bem, no momento em que uma área dessas fosse classificada para além da soberania nacional, ou Portugal permitisse que ela tivesse essa classificação, nunca mais voltaria a ser da área de soberania nacional. E por isso mesmo, todas estas medidas que temos estado a tomar relativamente às áreas marinhas protegidas, de todas aquelas que tiverem um milímetro quadrado da nossa área de extensão da plataforma continental, é de que elas têm que ser sob soberania portuguesa e nós não conseguimos que seja da outra forma. Deixem-me dizer que na conferência que está a decorrer neste momento na Coreia foi uma matéria muito discutida e foi uma matéria que levantou bastante celeuma porque Portugal não consentiu e opôs-se, e assim ficou, é que a área marinha protegida que vai ser criada na zona do Meteor será uma área sob soberania nacional. A zona do Meteor é esta zona que se encontra aqui a sul
sul dos Açores, portanto, do grupo central dos Açores. Portanto, isto é para dizer que temos estado, de facto, ou procurado estar com a maior atenção possível a tudo aquilo que sejam, de qualquer forma, ações que possam vir a beliscar aquilo que é a nossa soberania nacional e não consentir, mesmo em forma de representação geográfica do mar, que haja, nessa forma de representação gráfica, a usurpação daquilo que são as áreas de soberania. Isso também tem sido algo que temos estado com bastante atenção. É evidente que toda a atenção é pouca e por isso mesmo precisamos da atenção de todos os portugueses para que possamos reagir a tempo. Outra questão, também o Dr. João Salgueiro levantou a questão relativamente a esta questão, relativamente à afirmação que temos que fazer no quadro da União Europeia, estamos a fazê-lo, e de facto também aqui temos tomado a posição do bom aluno. Mas temos tomado a posição do bom aluno de outra forma, que bons alunos não são só aqueles que seguem as indicações do lente, são também aqueles que se antecipam ao lente, que fazem a novidade. E neste caso é aquilo que temos procurado fazer no caso da extensão da plataforma continental, é tentar liderar os processos e sermos de facto bons alunos, mostrando qual é o caminho a seguir. Até hoje, felizmente, temos conseguido. Deixem-me que vos diga que estou convencido que não há um único Conselho da Europa onde não haja uma afirmação que minimamente belisque a questão da nossa soberania sobre estas áreas, mas temos reagido de forma bastante violenta contra todas essas afirmações, chamando a atenção que são matérias que apenas dizem respeito a Portugal, a soberania é nacional, no quadro de uma convenção que ratificámos e que não temos dúvida do que ela significa. Teremos, penso eu, que desta forma conseguiremos, espero eu, realmente que fique bem claro que não abdicamos daquilo que no quadro da Convenção das Nações Unidas nos foi atribuído por direito. Relativamente à formação universitária, à preparação para toda esta cruzada que se nos apresenta pela frente da extensão da plataforma e da exploração da plataforma. De facto, é uma matéria que temos abordado e que temos tentado acautelar de várias formas. Não temos neste momento um número significativo de projetos a correrem relativamente à extensão da plataforma continental, mas há vários projetos a decorrer relativamente a esta questão. Eu lembro, por exemplo, se verificarem o Atlas, vão ver que a estrutura de missão, quando foi criada em 2004, se não estou em erro, o único doutorado era eu. Se hoje forem ver o número de doutorados que servem na estrutura de missão, ou que já serviram e hoje estão colocados noutros laboratórios de Estado, noutras direções gerais e até ligados a empresas, para ver o número é bastante significativo. São mais de meia dúzia aqueles que levaram a cabo esses doutoramentos todos orientados para esta questão, não só do processo de extensão, mas também do aproveitamento de recursos. E há mais uma série de outros doutoramentos a ocorrer. O último, deixem-me dizer, que ocorreu foi o doutoramento de uma investigadora do Instituto Hidrográfico, que trabalhou em parceria, doutoramento em Química, que trabalhou em parceria com a estrutura de missão e precisamente dedicada à caracterização de recursos e à caracterização dos recursos que dizem respeito, uma parte, àquilo que se encontra em suspensão na água e também aos recursos nos sedimentos da plataforma continental. Isto é algo que temos estado a fazer, mas também temos estado a promover a criação de outras oportunidades que têm a ver, por exemplo, com aquilo que é a estratégia da União Europeia para o Atlântico e o seu plano de ação. Na sequência da criação da política marítima integrada da União Europeia, foi também estabelecido Portugal promoveu, foi Portugal que de facto levou a cabo, foi o motor do estabelecimento dessa estratégia, a estratégia da União Europeia para o Atlântico, o qual cria um quadro de oportunidade de financiamento de muitas ações ligadas à investigação e desenvolvimento. Nós, neste momento, estamos a procurar que, através de parcerias alargadas, haja, de facto, uma mobilização dos portugueses para aproveitar estas oportunidades. Temos que aproveitar essas oportunidades de financiamento, porque será através delas que conseguiremos fazer bastante mais e melhor. O quadro das parcerias para o futuro, as possibilidades. Há vários desenvolvimentos a serem levados a cabo e há alguns sinais tímidos de sucesso neste desenvolvimento.
Mas um dos elementos fundamentais e facilitador, possivelmente, daquilo que se vai passar na ação do mar foi a aprovação, em março deste ano, já de uma lei de base do ordenamento e gestão do espaço marítimo, que precisamente ontem foi aprovada a regulamentação dessa lei em Conselho de Ministros e que, portanto, rapidamente vai abrir novas possibilidades de se fazer a utilização do espaço marítimo. Em traços gerais, esta lei, que é uma lei pioneira a nível mundial, aquilo que ela permite é que, de uma forma célere e, penso eu, bastante simples, seja possível reservar áreas para levar a cabo a utilização do espaço marítimo, evidentemente dentro de critérios que têm a ver com a não existência de conflitos com outras atividades, ou se eles existirem mecanismos para os resolver, e também com a reserva de espaços para desenvolvimentos futuros, sendo que tem, por exemplo, mecanismos em que todas as áreas, todas as iniciativas ligadas aos projetos piloto de investigação têm um processo muito célere de aprovação, que é apenas um processo de autorização. Porque, de facto, não fazia sentido de outra forma fosse, porque se a Convenção das Nações Unidas permite que os internacionais façam essas ações no território nacional através de pedido de autorização, não fazia sentido que os nacionais não o pudessem fazer também. Portanto, criámos mais algumas regras para os internacionais e simplificámos as regras para os nacionais. Eu penso que este é um exemplo daquilo que poderá motivar o desenvolvimento de novas parcerias para termos novas ações no mar que levem realmente ao aproveitamento de tudo aquilo que é o nosso potencial. Estas parcerias também, e para além da investigação científica, estas possibilidades estão a ser criadas, dizem também respeito à atividade económica. E por isso mesmo, o Fundo Europeu, que agora anteriormente era só das pescas e que agora se designa por Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e permitem-me que façam aqui também um reparo, é que, apesar de se chamar Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, ele em nada diminuiu os fundos disponíveis para as pescas, que é algo que normalmente todos os pescadores e armadores se preocupam bastante. De facto, nada diminuiu, antes do contrário, igualmente. Deixa-me dar também uma outra nota em que, no quadro desses fundos e no quadro anterior, Portugal dispunha, atribuídos a Portugal, estavam um total de 240 milhões de euros, o novo fundo são 392 milhões de euros, e esta diferença deve-se, em parte muito significativa, pela introdução e a aceitação pela União Europeia de um novo critério de atribuição de fundos, que tem a ver com a área das zonas económicas exclusivas de cada Estado. Portanto, Portugal, face à extensão da sua zona económica exclusiva, saiu beneficiado, isto porque a União Europeia quer que sejam incrementados todos os mecanismos de fiscalização no quadro dessa área da zona económica exclusiva. Mas, portanto, este Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas tem também novas e muito grandes possibilidades de financiamento dessas parcerias. São fundos que, evidentemente, no nosso caso, terão que ser utilizados em Portugal, terão que ser utilizados fundamentalmente por empresas portuguesas, mas aos quais podem também concorrer empresas internacionais, desde que em parceria com as empresas nacionais. Portanto, mais um elemento de fomento dessas parcerias. Relativamente à afirmação do Brasil e a Rússia, bom, a Rússia resolveu a situação de forma diversa, porque de facto foi fazer um trabalho e fez a submissão daquilo que era a área que estava mais em questão. As outras áreas não têm, são áreas que não serão disputadas por uma razão simples, porque são áreas do Ártico que neste momento não há possibilidade de nada de fazer qualquer operação nessa área e, portanto, não estão sequer aqui em questão. Diferente é o caso do Brasil, que são áreas, de facto, são áreas de baixa profundidade e são áreas que se sabe já que têm grandes recursos naturais, nomeadamente hidrocarbonetos. E, portanto, o Brasil teve que tomar esse lugar. Portugal, qual é a afirmação que faz? Bom, Portugal, como apontei, até foi pioneiro. Antes do Brasil fez a reserva do Rainbow, entretanto fez mais a reserva de cerca de 140 mil quilómetros quadrados de área na zona da extensão da plataforma continental através de áreas marinhas protegidas e estamos a preparar cerca de mais meio milhão de quilómetros quadrados para ser reclamada soberania para a gestão imediata
desses recursos. Portanto, nós estamos a fazê-lo da mesma forma, porque a situação do Brasil e a afirmação do Brasil decorre de uma não aceitação da sua proposta, mas estamos a fazê-lo por outras formas que pensamos que conduzirão ao mesmo resultado. Por último, a questão, eu penso que a questão tem a ver com algo que tem sido muito falado, que é o mar europeu, tão propagado mar. Esta tem sido também uma matéria que tem sido objeto de particular atenção em tudo que diz respeito à União Europeia, em todos os textos. É algo que todas as publicações que dizem respeito ao mar são vistas com bastante atenção para que esta afirmação não surja, e são vistas também as representações gráficas. E eu lembro-me, inclusivamente, de um documento da União Europeia que tinha uma capa com o mar europeu, que, por cima, deturpava um pouco a área de soberania nacional e que nós nos opusemos à utilização desse mapa, mas que, entretanto, alguém fez ouvidos de mercador e preparou-se para lançar essa publicação. Essa publicação estava associada a um momento importante da Comissão Europeia e eles tiveram que mudar a capa da publicação e, de facto, nós opusemos que essa capa fosse utilizada. Portanto, é uma matéria, como digo, é uma matéria muito sensível, é uma matéria que exige a nossa atenção, como exige a atenção de todos os portugueses. É uma matéria em que eu penso que todos os portugueses têm que ser permanentemente afirmativos de que a nossa soberania, a nossa área apenas colocada a nós e que nós, com certeza, faremos utilização de tudo aquilo que nos é permitido no quadro, evidentemente, do respeito do direito internacional. Muito obrigado.